E muito boa noite, cá estamos nós, mais um Basta Querer. E hoje no Basta Querer temos uma rubrica que é... Guerra espiritual. Guerra espiritual. Sim. Guerra espiritual, é isso mesmo. Entretanto, nós também temos números de telefones, temos um WhatsApp, temos o SOS. O WhatsApp é mais 351 912 895 800 e SOS mais 351 21 190 89 90. Então você pode ligar para lá, mandar mensagem, deixar um vídeo, deixar um som. Fazer o pedido de oração. Pedido de oração. Temos lá pastores que no momento mesmo vão orar para si, depois também tomam nota e depois no final deste programa o meu marido também vai orar para si. E para perguntar onde é que há uma igreja mais perto, ou se você quiser participar de um grupo familiar. Tudo o que você precisar de saber é só ligar. É mesmo tudo. Sim. Tudo. É por causa se eles disso não souberem, vão procurar e depois respondem. Sim, você diz SOS, não sei SOS, então liga para o SOS. Se não gosta de chamadas, então tem o WhatsApp. Sim. É isso mesmo. Entretanto, nós temos o nosso Festival de Talentos. Nós já recebemos tudo, já está-se a programar tudo. E este sábado, a que horas? Às 16 horas. Às 16 horas. Em qual canal? Na Curiacos TV. Claro, então, seria onde? Então, todos vocês assistam, porque eu penso que cada sábado a pessoa faz o voto, não é? Não sei. Pronto. Eu perguntei, do outro dia, onde é que se ia fazer o voto e eu sei que é no Facebook. Ah, no Facebook, sim. É no Agora Facebook. não sei se é... não sei. Pronto, não sabemos. Vamos saber este sábado. É sábado. Se você Sim. quer saber antes, pode ligar para o SOS Sim. ou então o WhatsApp. Pronto, eles de certeza. Se eles não sabem, se eles vão perguntar. procurar até que Sim. eles têm. Entretanto, nós temos um spot que fala sobre isso. Vamos ver. Está a chegar o 15º Festival de Talentos. As inscrições já estão encerradas, mas contamos contigo para apoiar os participantes assistindo à transmissão das eliminatórias no dia 24 de abril, 1 e 8 de maio pelas 16 horas na Curiacos TV. Fica atento às nossas redes sociais para saberes mais informações e também como podes votar nos teus preferidos. Contamos contigo! Então, é isso mesmo. Entretanto, também temos a nossa convenção de fé, dia 16 a 22 de agosto. 2021. Aqui no Tejal, em Portugal. É para isso que eu ia dizer. Aqui na Europa. Sim. Ou então, se é para a Neste Ilha mundo. Madeira, é no continente. No continente. No continente, pronto. Então, muito importante, né? Em primeiro lugar, vai ser marcas datas, para não pôr lá outras coisas. Logo quando nós temos mais informações, nós vamos dizendo, vamos colocando no site, vamos colocando no Facebook, vamos logo colocando em todo lado. Então, você vai ficando a saber. Então, o mais importante, na verdade, para começar, é as datas, 16 a 22 de agosto. E agora, temos... Editora Curiacos. Editora, é isso, pronto. Isso demorou, pronto. Não sabia Quase, para onde é que quase nós já ia íamos. dizer, quem sabe a resposta pode agora ligar para ajudar para ganhar a um Samara. prédio. E temos a Curiacos Editora, assim, que lançou o site, acho que foi mais ou menos há 2 semanas, temos um novo site e temos também uma nova aplicação onde você pode então ler os livros que adquiriu, ouvir os CDs de mensagens ou de músicas que adquiriu, ou então mesmo os vídeos. A aplicação é para ler isso tudo. Então você adquire primeiro no site e depois na aplicação consegue ler tudo isso. Sim. Entretanto, pronto, a aplicação é mesmo muito bom e é fácil de abrir. E é uma nova aplicação, Sim. porque já tivemos outra. Esta aqui é completamente nova, então tem outro nome, é só pesquisar na... Sim, se você tem qualquer coisa, desinstala e instala de novo. Curiacos Editora, ou então Editora Curiacos. Sim. Um dos dois, de certeza que vai dar. Sim. Mas, para tirar as dúvidas, temos um spot. Um spot. A editora Curiacos tem uma nova cara feita a pensar em si. Melhorámos toda a plataforma com uma cara mais moderna, mais fácil de encontrar todos os materiais. E a melhor parte, um novo aplicativo para ler, ver e ouvir os seus e-books, músicas, mensagens e filmes favoritos.
Este novo aplicativo está disponível nas lojas Android e iOS e está preparado para todos estes dispositivos. Por isso, descarregue já o seu aplicativo Editora Curiacos. Veja como pode obter todos os materiais e o novo aplicativo em curiacos-editora.com e clique em Instruções. E para si que já é cliente, não se preocupe. Todos os seus materiais já adquiridos estarão disponíveis também no novo aplicativo, após registar-se com a sua conta habitual. Editora Curiacos, consigo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, na verdade, é muito bom esta aplicação, porque a pessoa faz, se você tem um telefone e tem um tablet, por exemplo, você faz o download dos dois, né, no telefone. Entretanto, quer ler o livro, ouvir o som, então está com o telefone, tem lá as coisas. Está de tablet, tem as mesmas coisas, não precisa comprar de novo. Então, é mesmo muito bom, porque assim você sempre tem a palavra de Deus consigo. Está no transporte, está à espera de alguma coisa e precisa a palavra de Deus. Então, tem no momento o tal livro, o tal som, o tal áudio, o tal filme, não apenas para si, mas também para evangelizar, para você mostrar a uma pessoa, né, o que é que diz a palavra de Deus ou qualquer coisa assim. Então, muito importante isso, porque na verdade nós temos editor, nós temos livros para quê? Não é para vender. Aliás, nós temos isso para a pessoa poder encher o seu coração com a palavra de Deus. Porque quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, o que é que acontece? Cria fé no nosso coração. É isso. E depois? E depois, quando temos fé, nós temos que pôr em prática, ou seja, a fé temos o nosso coração cheio de fé quando ouvimos a palavra e a fé é posta em ação. Então, esta frase está toda mal feita. Eu não Fé deu vem conta, por eu não deu ouvir conta. e é liberta por agir. É assim que é a frase. Estava-me a baralhar toda. Se não começar bem, depois também não acaba Sim, bem. quer começar de novo. Sim, isso já disse. Já Fé, disse. fé vem por ouvir e é liberta por falar e agir. É assim que é a frase. É isso. E fé é para buscar aquilo que Deus já nos deu. Sim. Então, quando nós precisamos buscar aquilo que Deus já nos deu, isto é com a nossa fé. Fé vem por ouvir. Então, você quer alcançar a vitória, quer alcançar uma cura, quer alcançar, sei lá o que você precisar. Tudo isso já existe, já está nos lugares celestiais. Então, para buscar isso, você precisa de fé. E esta fé só vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, os livros, todos esses versículos bíblicos para encher o seu coração, encher. E vem esta fé, esta força que traz toda esta vitória para todas as áreas da sua vida. Então, muito importante, como conclusão, Curiacos Editora Curiacos. Faz o download da aplicação, veja o novo site e pronto. Sim, e o site também é importante dizer que o site está em várias línguas, portanto, se você quer evangelizar alguém que não fala português, tem em várias línguas, tem inglês, tem francês, tem hindi, é assim que se diz? Pois, hindi? Sim. Tem em russo, tem eslovaco, tem holandês, tem, acho que já disse, tem alemão. Pronto, eu acho que está tudo. E espanhol, mais algum? Russo? Russo já disse. Já disse. Pronto, Português? Sim, português. Ok. Então você pode mandar o link também noutra língua, porque também temos artigos disponíveis nessas línguas. Sim, é isso mesmo. Entretanto, vamos agora para a próxima rubrica, que é Ação Social. A ação social é um projeto que nós estamos a fazer. Já fazíamos há algum tempo, mas desde o início deste ano que nós começámos a fazer de uma forma mais organizada e mais constante e também não para as pessoas de dentro, mas também para ajudar as pessoas que não são da igreja. Devido a toda esta pandemia, muitas pessoas estão a passar grandes necessidades, muitas pessoas estão mesmo sem conseguir arranjar comida. Então, nós como igreja temos também esse papel de ajudar o próximo. Então, todas as nossas igrejas, não só aqui em Portugal, mas no resto do mundo, estamos a recolher comida, estamos a recolher bens de primeira necessidade
todos os fins de semana nas igrejas e depois então nós distribuímos por associações ou então pelas juntas de freguesia, porque eles também já sabem quais são as famílias que mais precisam. Então, se você já faz parte, exorto você a continuar a fazer parte deste projeto. Se ainda não faz parte e gostaria também de poder ajudar o próximo, fazer a diferença na vida do próximo, então basta ir a uma das igrejas Maná e entregar a sua oferta, que depois isso será distribuído. O que também é importante dizer, né, que nós damos essas comidas, essas coisas todas que a pessoa está a precisar. Ao mesmo tempo, nós também estamos a dar alguns livros para que também damos a palavra de Deus, para que damos esta hipótese que a pessoa possa ter um encontro com Deus. Porque nós podemos suprir esta necessidade, a pessoa está a passar por fome, precisa dessas coisas, mas quando uma pessoa tem encontro com Deus, então a sua vida vai mudar e Deus vai providenciar. Então, nós temos tido muitas testemunhas de pessoas que, através disso, né, recebendo um livro, recebendo alguma coisa, então eles tiveram encontro com Deus, Deus entrou na sua vida e Deus abriu o caminho. Eles arranjaram um emprego, Deus fez o impossível, Deus fez o que só Deus pode fazer. Então, nós fazemos estas duas coisas. Então, é muito importante isso. Então, vamos agora mostrar algumas fotos. E as fotos de hoje vêm da igreja de Torres Vedras. Então, vamos então ver estas fotos. Vemos aqui fotografias de entrega de bens efetuada pela Igreja Maná de Torres Vedras, a Associação Socorros Carvoeira, pronto, Carinha já se foi, mas pronto, parceira social da União de Freguesias de Carvoeira e Camões. Então, vemos aqui as várias coisas, né? Então, todos os dias nós estamos a mostrar imagens, estamos a mostrar o que é que está a acontecer. Em toda a parte do mundo estamos a mostrar, claro, muitas imagens aqui de Portugal, mas na verdade isto é um projeto que nós fazemos em toda a parte do mundo, tanto em África, como que também fazemos em Índia, também fazemos em Brasil, em Argentina, fazemos em toda a parte do mundo, até fazemos em outros países da Europa também. Então, é um projeto muito importante e isto faz parte também de pregar o Evangelho. Às vezes, quando nós pensamos de ir e pregar o Evangelho para toda a parte do mundo, às vezes nós só pensamos no lado espiritual, né? Falar de Jesus, Jesus é a salvação, mas quando uma pessoa está a passar por uma dificuldade, ele não vai ouvir nada se ele não tem essa necessidade suprida. Ele precisa de ajuda no momento deste mesmo que ele precisa. Então, é isso que nós estamos a fazer. Então, isto pronto, vemos isso que, infelizmente, né, que tantas pessoas estão a passar por essas dificuldades, mas felizmente também que nós podemos ajudar e temos visto que isso faz a diferença, que muitas pessoas assim têm tido o encontro com Deus. Entretanto, eu agora vou então orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga diante do Teu trono todas essas famílias que estão a passar por esses problemas, famílias que nunca passaram e de repente se vê confrontado com essa situação. E pedimos a Ti, ó Deus, que Tu os ajude, que Tu abras o mar vermelho, que cada um deles também tenha um encontro contigo para que a sua vida mude em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Entretanto, agora vamos para a próxima, né? Onde que nós vamos agora? Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. Sim, Pensei mas que temos podíamos ir, mas não. Vai nos juntar mais uma camisa vermelha. Mais Porque uma! Hoje nós combinamos, estamos assim... Sim. Estamos todas de farda. Estamos todas assim de farda, bem Sim. combinadas. Pronto. E temos aqui ao nosso lado, hoje, a Filipa. É verdade. É verdade, ela está muito entusiasmada. Quem quer bater pronto. palmas? A Filipa está cá. Entretanto, vai cantar uma música agora? Daqui a bocadinho sim. Entretanto, vamos falar acerca de quê? A Filipa vem de onde? Eu? Sim. Agora vim de casa. Não, estou a brincar. Sim, eu sei. Eu nasci em Almada, mas vim do Algarve. Eu vim do Algarve. Estava no Algarve quando eu vim. Então, é uma dessas missionárias. Sim. Onde já há algum tempinho. Já vai fazer 8 anos. Já vai fazer 8 anos. Já é um sénior, missionário, ou não sei, temos de dar um nome a isso, um ancião, ou qualquer coisa assim. Pronto, alguém que sabe o que é que está a fazer. Sim. É isto, né? Todos Pronto. os Então, dias. hoje vamos falar acerca de quê? Redes sociais,
Ferramentas de evangelização, mais propriamente. Mais propriamente, né? Então, há várias ferramentas, né? Existem várias É, ferramentas. e para a Samara não ficar aqui no meio de fazer nada, ela também pode fazer algumas perguntas. Então, Ela ia fugir, não. Não vai fugir, não. Pronto. Pergunta lá, está aqui, Vamos Filipe. conversar, Filipe. Ok. Vamos conversar um bocadinho. sim, então, vamos falar sobre então, ferramentas de evangelização. E para começar, se calhar o mais fácil é mesmo irmos ao bastacrer.com, não é? Que tem Exatamente. uma parte específica de ferramentas de evangelização. E podes começar a explicar quais são as ferramentas Pronto, que existem. temos várias ferramentas de evangelização. Para quem não sabe o que é que isto é, pode entrar no site do Basta Quer ficar Crer. aqui ou quer ficar à frente do ecrã? Ai, eu acho que aqui está bom. Porque Não quer passear e está aqui junto ali ao púlpito para não cair, né? É. Tá bem. Ok. E nós usamos estas ferramentas para evangelizar, ou seja, para ganhar mais pessoas para Jesus. E existem várias formas de o fazer. Ou seja, nós usamos estas ferramentas, que são os canais de TV, os grupos familiares, temos a igreja online, temos os programas, a editora, como já falámos, a Curiacos Music, pronto, as livrarias, já se falou aqui da editora, as redes sociais, o cinema, que é uma área onde agora o apóstolo está a dar muita força. Também temos mais voltado para as crianças, porque muita gente, hoje em dia, muitas famílias são ganhas através das crianças, pronto, porque as crianças vão ver os programas e as famílias são ganhas muitas vezes através das crianças. Temos também os jovens, não é? Hoje já ouvimos falar aqui do talento, do Festival de Talentos. Depois temos os homens de negócios e o Espaço Mulher, onde à segunda-feira... Claro, todas as segunda-feiras. Exatamente. Todas as segunda-feiras há espaço mulher. Pronto. Exatamente. E podemos mostrar, se calhar, qualquer, por exemplo, programas de TV, não é? Se as pessoas carregarem, podem então depois ver que aqui dentro tem então uma explicação de, por exemplo, dos vários programas que nós temos, não é? Uhum. Ou então outro qualquer, a Curiacos Music, também mostra as coisas que existem. E depois, então, se a pessoa quiser, é que carrega aqui onde posso assistir, acho eu? Não. Aqui vai para a TV e rádio. Mas pronto, é aqui dentro que mostra as várias ferramentas, não é? Exatamente. E qual é a importância então de usar este site? Ou seja, não digo só o Basta Crer, mas os vários sites que nós temos para evangelizar. Hoje em dia temos várias pessoas, várias classes sociais para ganhar. E ao usarmos, por exemplo, a Curiacos Music, música hoje em dia é um meio que atrai muita gente. E qualquer pessoa, é fácil nós mandarmos um videoclipe, um link, clicar, ouvir, porque um jovem é mais facilmente atraído por música. Por exemplo, na segunda-feira, agora, eu ouvi um exemplo que a Bispa deu, que um pescador, para pescar, não usa sempre o mesmo tipo de isco, não é? É isso. E então, assim é com as ferramentas de evangelização. Se nós queremos mais jovens, usamos a música, o cinema. Se queremos homens de negócios, também temos essa vertente e por aí vai. E também é uma vantagem, não é? Porque a pessoa, se nós falarmos diretamente, a pessoa pode dizer logo que não. Mas se mandarmos um link, fica no telefone, se ela um dia se lembrar e quiser... Porque as pessoas são cuscas, vamos ser sinceros, não é? Sem Por isso é dúvida. que as pessoas têm Facebook, Instagram e Twitter e essas coisas todas, porque as pessoas, por natureza, têm muita curiosidade. Não são cuscas, são curiosas. Curiosas, É uma pronto. característica, também aprendemos que não há defeitos, Não há há características. só características, sim. Então, se a pessoa tiver o link ou o site no telefone, quando ela se lembrar, ou mesmo sem ninguém saber, ela vai lá, clica e vai ver o que é que tem, o que é que não tem. Sim, hoje em dia é fácil evangelizar com todas estas ferramentas, porque se uma pessoa vai, você sabe que Jesus é o caminho, a verdade, aí já a pessoa desliga a mente, já não vai querer ouvir. E assim, mandando um link, olha, visita aqui, veja, quando quiser, pronto. E a pessoa vai lá e vê, mais à vontade, mais resguardada, e não está ali naquela pressão de ouvir falar da palavra de Deus. São outras formas de ouvir falar sobre Deus. Cada pessoa nós temos que escolher o melhor método de evangelização. Exatamente. Para uns funciona de uma forma, outros que não têm, como é que isso se chama, smartphone, não é? Ou não têm, não gostam dessas tecnologias, não vale a pena estarmos a mandar links que eles não vão querer saber. Então aí é mais fácil oferecer um livro ou mesmo falar. Sim. Então, para cada tipo de pessoa, não é? Nós temos que ser sábios também na escolha da ferramenta que nós vamos usar para evangelizar. E uma das ferramentas também é os canais de YouTube que nós temos, não é? No nosso ministério. Quais são os canais que nós temos no YouTube? Então, temos o canal do Apóstolo, Jorge Tadeu, temos também do Espaço Mulher,
temos dos jovens, temos do time Curiagos. Curiagos Music também. Exatamente, a Curiagos Music, ou Da seja, Igreja Maná também. exato, temos vários canais que servem. Temos da Vila Ideal também. Também temos da Vila Para, Ideal. para os pais que têm, Criancinhas. sim, crianças pequenas poderem estar lá Mas horas e os horas pais muitas vezes sentam-se ao lado das crianças para ver. a tomar conta das Experiência crianças. própria. Estou a brincar. Mas sim, é muito importante as pessoas usarem, né, o YouTube não só para evangelizar, mas também para proveito próprio. Não é? Exato. Qual é a importância Então, de usar o YouTube? encher, lá está, há bocado estavas a dizer, né? Fé vem pelo ouvir, e quanto mais ouvirmos, mais fé vem ao nosso coração e assim, com essa fé, nós vamos agir, vamos falar como Deus fala e como Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Sim. E como é que a pessoa pode chegar então aos canais? Então, se formos aqui, deixa lá ver. Não, aqui mais para trás. Aqui em baixo, mesmo no final, né, quando clicamos em ferramentas de evangelização, mesmo lá no final, tem aqui as várias... Pois agora... Exatamente. Aqui, né? Aqui. Exatamente. Quando clicamos no YouTube e pronto. Lá encontra-se todos os vídeos que diariamente também vamos colocando, não é? Do Basta Crer, de lições que são cortadas também aqui do Basta Crer, mas às vezes a pessoa, tenho preguiça de ir ouvir aquilo tudo para chegar ao que eu quero. Então já estão lá as lições. Sim, e cortadas. está dividido também por listas de reproduções, se quiserem ver, por tópicos, ou seja, se a pessoa quiser ouvir especificamente sobre uma coisa só, tem lá os vários vídeos que são do Basta Crer, não é? Mas que está separado por tópicos. Também é fácil para a pessoa poder estudar, não é? E também podemos lembrar que no YouTube do Apóstolo, não é? Temos a playlist da Convenção de Fé. Oh, maravilha. Ou seja, podem assistir. É do ano passado, né? Este é do ano passado. Não, pode. não é 2021 ainda, não. Ainda não está disponível. Em 2021 há de estar a de 2021. Sim. Temos então as reuniões completas, né, do início ao fim, e temos também as 3 números especiais que nós tivemos nesta convenção, a última, né, de 2020, que também foram muito interessantes. Então você também pode usar para assistir outra vez ou mesmo para evangelizar, né, porque foram muito bem feitos, então Se também não é uma sabe, forma. Exato. Se não sabe o que é uma convenção de fé, pode espreitar Também. aqui e já fica o convite. Para Apesar de ter sido um bocadinho diferente do normal, por causa Sim. das restrições, mas a essência é mesmo estarmos Exatamente. todos juntos na presença de Deus e pronto, e foi isso que aconteceu. E pronto, eu acho que por mim é tudo. Vocês já falaram tudo, não tem mais Filipe nada agora a falar. pode cantar uma música se quiser. Eu acho que nós recebemos agora um papel. Recebemos montes de papéis. Como que a pessoa pode fazer isto? De repente manda uma quantidade de testemunhos. Eu pensar que vem um testemunho. Entretanto, antes de nós vemos um dos testemunhos, né? Já que a Filipe está a fugir, já estou a ver. Pronto, também sabemos que ela foi, já se desse lado, e ela vai dar a volta para trás e depois volta para lá com o microfone, depois vai cantar. Então porque nós já fizemos a porta de sala, ela não sai daqui, pronto. Entretanto, vamos agora mostrar alguns grupos familiares, né? E, em primeiro lugar, vamos mostrar o grupo familiar de Amadora. Então, vamos lá. Jovens para falar sobre o que é um grupo familiar. Um grupo familiar é uma reunião ao meio da semana na casa do irmão, ou então via online, como estamos a fazer agora via Zoom. E também um dos objetivos destas reuniões é dar raízes bem sólidas na palavra de Deus e também ensinar os rudimentos de Cristo. Então, frequentar um grupo familiar é onde se pode tirar dúvidas. É uma reunião onde nós crescemos espiritualmente. É íntegro e próspero. Ajuda-nos a encher o nosso coração. É termos Marcos 4:14 na nossa vida. É uma reunião que nos mantém alimentados durante a semana. Vai ser importante para a tua vida. Trará bastante união. It feeds your spirit. Posto isto, dê a sua casa para um grupo familiar. Esperamos por si.
Então, aqui vês tudo. Gostava de ter um grupo familiar na sua casa, vai ao site Basta Querer, como ter... Qual foi o título? Como obter um grupo familiar. Em sua casa. Se você quer ter um grupo familiar na sua casa, então é isso mesmo. Então, um grande abraço lá para a Amador. Foi muito engraçado assim, a maneira como que eles fizeram, né? Primeiro veja quem é e depois, de repente, eles aparecem. Então, dá também para fazer muitas brincadeiras mesmo no meio disso. E, entretanto, eles falaram o que é um grupo familiar. Sim. Né? Pronto. Vamos ver mais o grupo familiar. Sim, tá bom. Então, boa noite, apóstolo. Nós estamos aqui a praticar Marcos 16:15. Estamos agora prestes a começar um grupo familiar, no caso 3, todos juntos. Então, nós desejamos beijinhos. Nós estamos juntos consigo nesta nova missão, a levar o Evangelho com estas novas tecnologias. Então, só queríamos dizer que estamos todos juntos consigo e mandar muitos beijinhos para a Bispa Crystal, para si e para todo o time do Basta Crer. Beijinhos! 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 Então, beijinhos a todos também. Eu não entendi de onde que vem este grupo familiar. Lá vem a nossa produtora. Castelo de Paiva. Pronto, então um grande abraço para todos eles. Entretanto, né, é muito importante o grupo familiar. Vamos ler um testemunho. Qual é que vamos ler? Temos 5 testemunhos. Escolhe uma. Pode ser o primeiro. A primeira, pronto. Sim. E quem enviou foi o Diego Rodrigues, de Jesus Maria, Argentina. Argentina! Pronto. E diz assim, estava... não. Isto é parecido com o que lemos há uns dias, do carro. Ah, é? Estava sem transporte e tinha um alvo de comprar uma moto para poder ir à igreja. Pois, outra era carro, esta era a moto, pode. Comprar uma moto para poder ir à igreja e ao grupo familiar. Encontrei uma, tal como eu gostava, mas pediam um valor muito superior ao que eu podia oferecer. O vendedor disse que não era possível vender a moto pelo preço que eu oferecia, mas eu não desisti. Pus essa situação aos pés de Deus e acreditei que Deus iria abrir um caminho. Uns dias depois o vendedor ligou-me a dizer que me vendia a moto pelo preço que eu tinha e para ir lá naquele mesmo dia. A questão é que eu não tinha como ir buscar a moto nesse dia e a distância é grande para pagar um transporte. Orei para que Deus me guiasse. Entretanto, um amigo meu que andava por aqueles lados disse que me trazia a moto na sua carrinha e eu não tive que pagar nada. Deus esteve em todos os detalhes desta compra, suprindo a minha necessidade. Pois é, ela precisava mesmo de moto. Sim, e é interessante. Ele, aliás, sim, pronto. Que ele disse que não tinha como ir pescar e Deus arranjou uma forma de trazer a moto até ele. Ele nem teve que ir lá, a moto chegou. Então, com a fé, nós alcançamos tudo e benção bem ter. Depende de fé, né? A pessoa podia ter desistido, né? Ao meio. Sim. Não, foi até que a moto estava lá em casa. Pronto. Não desistiu quando o preço era alto, não. Então, maravilhoso é este testemunho. Né? Para Deus nada é impossível. Isto é a maneira, na verdade, de viver pela fé. E fé vem por ouvir. Não é apenas fazer isto assim, olha, eu vou copiar este método. Não. Isto é mesmo com fé, fazendo, né, a maneira de Deus, enchendo o coração com a palavra de Deus. Então, assim, ele conseguiu. Então, vamos mostrar algumas fotos. Nós temos algumas fotos, né? Uma, não temos ontem outra também ainda, não era 2? Já mostramos esta? Sim. Já? Então, pronto. Quero mostrar esta foto porque a pessoa fez anos, então, senão vai demorar muito tempo. Desejar este feliz aniversário. Então, temos aqui Elson e Emília Freitas, filho e mãe. Feliz aniversário, Luís Freitas. Agora, quem faz anos, então? É o Elson e Emília. Quem manda é Luís. É tudo mesmo a família. O Luís deve ser o marido e ou o filho ou a mulher fazem anos. Ou então fazem os 2 anos ao mesmo dia. Ah, do mesmo tempo? Pronto. Entretanto, muitos parabéns. Isto foi ontem, mas pronto, continua esta parabéns daqui. Entretanto, vamos agora para a última rubrica, que é Altar de Oração. Estamos aqui nesta rubrica Altar de Oração. No nosso site Basta Crer há lá um item que diz Altar de Oração, onde você pode fazer o seu pedido de oração. Então há várias maneiras como você pode fazer um pedido de oração. Pode ligar através do WhatsApp,
ligar para o SOS, ou então se você prefere escrever, não quer falar com ninguém, ou é uma hora que você não pode, assim, qualquer hora você pode entrar no site Basta Crer e faz lá o seu pedido, porque todos os dias nós vamos verificar, imprimimos e no final deste programa o meu marido vai orar para todos esses pedidos de oração e depois colocamos aqui e nós também oramos agora mesmo, né, para todos esses pedidos que nós temos recebido. Então, isso que vamos fazer agora mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu trago diante do teu trono todas essas situações, todos esses problemas, todas essas doenças, todos esses pedidos de oração. E sabemos, ó Deus, que para ti nada é impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que cura, que liberta, que faz o impossível. Então, em nome de Jesus, eu agora ordeno que qualquer doença que seca pela raiz, qualquer problema fica nulificado, desfeito. E eu peço, Espírito Santo, que tu entres com a tua unção, o teu amor, a tua alegria e que todos esses pedidos estão respondidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E por último, eu quero orar para todos os médicos e enfermeiros. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu trago diante do teu trono todos os médicos, enfermeiros, técnicos, bombeiros, toda aquela pessoa que está todos os dias a tratar os doentes e essas pessoas que estão a passar por essas dificuldades por causa da pandemia. E pedimos a Deus que tu renova as suas forças dia após dia e que tu também dás a eles sabedoria para que eles consigam fazer o seu trabalho da melhor maneira. E também pedimos a Deus a tua proteção sobre eles, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E, entretanto, ficamos agora com o time que vai cantar uma música que diz: aquele que vencer, é isso mesmo. Então, vamos lá! Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida. Aquele que vencer, reinará sobre as nações. Aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora sou com Jesus e na força do seu poder. Sou com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Agora sou com Jesus e na força do seu poder. Sou com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E aquele que vencer,
você. E por isso, nesta noite também dizemos: esforça-te e tem bom ânimo, porque só assim nós vamos vencer. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Mais uma vez, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se assustará diante de ti. Esforça-te, porque Deus é contigo e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada nem o perigo, nem a espada nem o perigo te podem fazer parar. Te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus, Ele é contigo, Ele é teu amigo. Esta música fala sobre isso mesmo. Nem que um exército nos cerque, nada nos pode fazer parar, porque Deus, Ele está do nosso lado. Deus é nosso amigo. E a exortação desta noite é que louve a Deus connosco, porque onde há louvor, onde há Deus, aí há liberdade. Por isso, solta a sua voz e louve connosco. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar, porque Deus é meu amigo. Ele vai me ajudar, porque Deus está comigo. Pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. À sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. À sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um
Deus sempre descansamos e olha para Jesus. Não atente para aquilo que você vê, para aquilo que você sente, para esse Covid que está aí no ar. Olhe sempre para Jesus, porque é de lá que vem o nosso socorro. E certamente assim nós vamos vencer em todas as áreas da nossa vida quando nós pomos os nossos olhos em Jesus. Bora! Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus. Declare isso nesta noite. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas, dos fracassos, das dívidas. Mais uma vez, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós, Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. olhe para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará da tua vida, ela jamais passará Na tua família, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. declare isso com fé. Olha, Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. tira os olhos, Tira os olhos dos problemas. tira os olhos. Tira os olhos dos problemas. 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 E olha para Jesus. Olá a todos, então, bem-vindos a esta rubrica chamada Guerra Espiritual. Às quintas-feiras eu tenho ensinado sobre este tema. E porquê? Para que não só os que não sabem, mas também os que já sabem, fiquem alertados para o facto de que há um mundo paralelo a este que a gente vê, que é o mundo do espírito. Há muita coisa que existe, mas que não se vê. E mesmo, por exemplo, animais, né, ouvem sons que nós não ouvimos, porque nós estamos limitados a uma gama de ondas sonoras limitadas. E há animais que ouvem mais para a esquerda, mais para a direita. Mesma coisa em relação àquilo que nós vemos. Há animais
que veem coisas que nós não vemos. Está a ver? Existem ondas de televisão, ondas de rádio, ondas de telefones que não se vê, mas existem. Existe eletricidade e você não vê eletricidade. Então, dizer que não acredita porque não vê é, sinceramente, um disparate, porque há muita coisa que não se vê, mas que existe. Então, o mundo espiritual existe. E é lá que se travam grandes guerras e é lá também que nós, que somos crentes, podemos ter grandes vitórias. É no mundo do espírito, vai lá na sala de comando do avião, que o piloto guia o avião desde um ponto A até um ponto B, manipulando o avião para cima, para baixo, para a esquerda, evitando tempestades. E assim também, fazendo uma breve comparação, nós podemos entrar numa sala que é do mundo do Espírito, onde nós podemos usar regras de Deus para ganharmos batalhas, ganharmos situações e ficarmos cada vez melhores. Há uma passagem bíblica que vem em Efésios e, como eu tenho ensinado nos últimos dias, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios. Ele até começa assim na epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Portanto, ele escreveu aos santos. Quem são os santos? São aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus, foram santificadas pelo poder de Deus. Só Deus tem esse poder, mas ninguém tem esse poder. Santo não é aquilo que muita gente pensa que é, coisas de papel, de prata, de ouro, de porcelana, e que são pessoas que não sei o quê, sei que mais, que o Papa consagrou. Tal coisa não vem na Bíblia, está a ver? Santo eles chamavam-se entre eles, ó santo isto, ó santo aquilo. Hoje a gente chama, ó irmão, está a ver? Mas, portanto, é isso aí. O apóstolo Paulo, como eu tenho ensinado nos últimos tempos, morreu e foi ao céu. E lá lhe foi ensinado grandes segredos. E daí que ele faz a oração de Efésios, como eu digo, Efésios 1, 17 em diante, onde o Paulo, quando desceu à terra, orava e pedia a Deus que desse aos irmãos, aos santos da cidade de Éfeso, que lhe desse primeiro um espírito de sabedoria, depois um espírito de revelação, que lhes mostrasse qual é a chamada de cada pessoa, quais são as riquezas que já nos pertencem e qual é o grande poder de Deus que já está sobre nós. Porque estamos sentados à direita de Deus o Pai, com Jesus, muito acima do principado, poder e potestade, e muito acima de todo nome que se nomeia não só neste século, como no vindouro. Então, ou seja, nós, quando entregamos a vida a Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos uma nova criatura. Fomos adotados filhos de Deus. E estamos hierarquicamente sentados com Jesus, veja só, à direita de Deus. Então, o grande problema dos crentes é não saberem essas verdades. É por isso que eu gosto de ensinar Efésios e de estudar. Eu leio muitas vezes este livro e aconselho a você a fazer a mesma coisa. Entretanto, mas ele ensinou bastantes segredos aqui à igreja de Éfeso. Essa cidade ainda existe, fica na Turquia. E está muito bem conservada, a cidade antiga, muito bem conservada, e muita gente vai lá, já lá fui 3 vezes, para visitar e ver onde é que o apóstolo Paulo andou, como é que aquela gente vivia, etc, etc. Muito bonito. Ora bem, mais adiante, na mesma epístola ou carta que o apóstolo escreveu àqueles irmãos, no capítulo 6, ele ensina uma coisa tremendíssima que tem a ver com guerra espiritual. Porque ele disse assim, de Efésios 6, 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, ou seja forte em Deus, e na força do seu poder, seja forte em Deus e na força,
no poder de Deus. Seja forte no poder de Deus. Não tem mal nenhum fazer ginástica, fazer exercício, mas isso pouco benefício dá, está a ver? Mas quem for forte no poder de Deus, esse vai ter grandes vitórias. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou armas de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas. O diabo só vem para matar, roubar, destruir. Foi o que Jesus disse. E Jesus veio para nos dar vida em abundância. E o diabo, porque não se vê, muita gente brinca, acha que ele não existe, mas ele existe. E ele atua de uma forma idêntica ao toureiro que está numa praça de touros a enganar o touro, lutando contra o touro, fazendo com que ele se canse, até que, quando ele está cansado, pega numa espada em Espanha e mata o touro. O que é que acontece nessa batalha entre o touro e o toureiro? O toureiro abana uma capa vermelha e grita, olé, olé, olé. E o touro vai e investe contra a capa vermelha, pensando que a capa vermelha é que é o inimigo. Mas não é. A todo o tempo o inimigo é o homem que está ali a nem meio metro. Está ali, olé, olé, com uma capa, olé, olé, olé. E o bicho, em vez de investir contra ele, o toureiro, investe contra uma capa. Por quê? Porque ele está convencido que o inimigo é a capa, mas não é. Então ele luta contra a capa e o toureiro tem umas farpas terríveis que espeta contra o corpo do animal. Ele ainda fica mais aborrecido, dá a volta e luta outra vez, e dá a volta e luta outra vez, até que não tem mais forças. É isso que o diabo faz, engana as pessoas, fazendo com que as pessoas lutem contra inimigos falsos. Por isso o apóstolo dizia aqui assim, versículo da armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é verdadeiramente contra pessoas. Não é contra carne e sangue. Está a falar de pessoas. Mas sim contra os principados. Agora vai falar das castas do diabo. As hierarquias do diabo. A ver? Os soldados do exército, aliás, os oficiais do exército do diabo, são os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, estão nos lugares celestiais. Estão nos lugares celestiais. Estão no mundo do espírito. Não se vêem, mas eles existem. Está a ver? Muito bem. Então, o apóstolo recebeu esta grande revelação. E todo crente devia também entender este segredo. Porque com isto a gente fica a saber, o meu inimigo não é alguém que me ofendeu, não é alguém que me prejudicou, que me maltratou, que me roubou, sei lá, está a ver? É o diabo que se usa-se de pessoas e usa-se de circunstâncias para tentar matar, roubar e destruir. Então, se eu sei isso, e se eu sei que tenho armas e conheço as armas que Deus me deu, e sei usar as armas que são invencíveis, as armas que Deus me deu, o diabo não ganha, perde as batalhas. E, portanto, se você ganha a batalha, você cada vez fica melhor e melhor e melhor. Essa é a vontade de Deus para si. A ver? A vontade de Deus não é que você seja sempre um bebezinho que a mínima coisa que chora, oh Deus e tal, oh pastor, ora por mim. Quando a pessoa é um novo convertido, isso é normal. É suposto ser assim, está a ver, como o bebê. Mas à medida que o crente vai andando com Deus, Deus espera que a gente estude, a gente saiba essas verdades, para que a gente possa ter grandes vitórias. Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus acima de tudo e de todos. E nós somos filhos de Deus, nós não somos os coitadinhos. Isso é o mundo que olha para o crente e pensa que somos uns estúpidos. Agora já eles nem falam assim, porque eles estão debaixo
Todo mundo fala mal deles, são apanhados em corrupção vez após vez, não há semana nenhuma que não se saiba mais um ato de corrupção, de mentiras, de esquemas, de roubalhice. Portanto, eles já não falam mal dos crentes. Está a ver? Felizmente. Portanto, o diabo está na moda baixa. O diabo, durante séculos, fez guerra à igreja, dizendo às pessoas do mundo, estás a ver, quem vai à igreja é um Palermo, é ninguém, e tal. Afinal de contas é o contrário, está a ver? Bem, então, o apóstolo lá no céu viu e ouviu estes grandes segredos, e depois de ter dito que tomai toda a armadura de Deus, começa a explicar quais são então as armas. No versículo 13, diz assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Ele começa a dizer que devemos tomar as armas de Deus e depois não devemos vacilar, temer, ter um alvo e depois mudar de alvo porque pronto e tal, isto está muito difícil. Não, fica firme. Alguém tem que ceder e não é você que vai ceder. É o diabo que tem que ceder. O diabo é o derrotado. Ele é o vencido. Jesus o venceu lá embaixo, no inferno. E nos deu vitória e nos deu autoridade sobre todas as forças do diabo. E, portanto, o crente tem que saber isso. Não se pode deixar enganar, nem roubar pelo diabo. Ultimamente ouvimos alguns testemunhos nesse sentido, de que irmãos e irmãs tinham sido atacados com este ou aquele problema, e eles disseram assim, não, eu não vou aceitar esta derrota. E foi lutar, alguns casos, porque eram casos muito, muito difíceis, oraram, fizeram lutar até vencer durante 7 semanas, ou o tempo que for necessário, e venceram, está a ver? Mas eles lutaram contra quem? Contra demónios, que se usaram, seja de que organismo, seja de que pessoa, seja daquilo que for, para tentar roubar o crente. Bem, portanto, isso é muito importante. Então, não devemos ceder, não devemos vacilar. Depois, então, começa a dizer assim, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, no outro dia mostrei, eu não sei se tenho aqui, se o pessoal tem lá aquela imagem do soldado romano, mas lá se tem. Quando tiver pode pôr e eu falo. Antigamente, os soldados usavam, pode pôr, usavam uma armadura, armas, completamente diferentes das nossas, pois as nossas dos dias de hoje são ultra modernas. Antigamente eles tinham lá em cima, até está lá escrito, o capacete da salvação para os proteger de ataques à cabeça. Não é? Depois tinham a couraça da justiça, que era uma peça metálica que lhes defendia o peito, a ver? De setas e etc. Depois tinha o cinto da verdade, já vou explicar. Temos aí também a espada do Espírito, à direita está aí o escudo da fé e embaixo está a dizer calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Muito bem, então, pode olhar para mim. Então o apóstolo Paulo viveu naquele tempo em que os romanos eram os donos do mundo. Tinham um império incrível e durou muito tempo. E eles tinham um exército muito poderoso, muito bem treinado, e era assim que eles se vestiam para as batalhas. E o apóstolo Paulo compara o lado espiritual a esse lado visível e carnal. E ele começa por dizer assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, o lombo é esta parte do peito, e dizer que essa arma, para defender o peito, se chama a verdade. Tendo cingido os lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Está a ver? A couraça da justiça. O que é a couraça? O que é? Hã? Então o que é os lombos? Atrás. Essa parte de trás. Bem, então ele está a dizer que
devemos nos cingir ou vestir o quê? Uma coisa chamada a verdade e a justiça. Veja só, são armas. As pessoas do mundo, principalmente nos dias de hoje, os políticos, pensam como os mafiosos, que o que está a dar, que dá resultados, é ter esquemas, mentiras, aldrabices, coisas escondidas, feitas em associações secretas, e para o Parlamento e estar lá, em vez de estar a resolver e a tratar dos assuntos do povo, está lá para resolver os seus próprios assuntos. Enfim, é um catrapaz de coisas que o povo já está farto e muito chateado, porque sabe que é verdade. Os juízes são corruptos, os juízes fazem parte do sistema em vez de serem separados do... Enfim, então, o apóstolo está a dizer que a verdade é uma arma. Por incrível que pareça, é. A justiça, ser justo, ser honesto, ser fiel, é outra arma. A ver? E até há empresas grandes, eu já contei, vou contar uma vez, estava num parque chamado Kruger Park. O Mike fazia anos e pediu como aniversário aquele parque para ver os leões e tal. Muito bonito. Então, vinham pessoas de várias partes e a gente conhecia, almoçava junto ou coisa assim. E um deles era um grande diretor da Mercedes. E palavra puxa palavra, corrupção, barabim, barababá, e ele dizia assim, nós, da Mercedes, já faz bastante tempo que quando estamos num país e nesse país o nível de corrupção é acima da média, nós simplesmente fechamos as fábricas, fechamos tudo e vamos embora, porque já sabemos que vamos ter prejuízos. Olha que engraçado, está a ver? Até pessoas como grandes empresas de sucesso sabem esse segredo. Bem, depois diz, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, antigamente não era comum as pessoas terem sapatos. Hoje é que há sapatos e vai ali e calça o 31, 41, 51, sei lá o que é. Há sapato para todo tamanho, para todo gosto, para toda a espécie de corrida, de festa, de casamento, há de tudo. Antigamente não. Antigamente só algumas pessoas muito privilegiadas é que tinham sapatos que eram feitos por especialistas por encomenda, e os soldados. Os soldados tinham umas sandálias para os proteger das pedras e dos caminhos muito maus que tendia a cortar os pés e a fazer feridas. E, portanto, eles se protegiam, está a ver? E o apóstolo está a dizer que nós precisamos de nos estar preparados no Evangelho para estarmos com os pés protegidos nesta caminhada deste mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós devemos estudar a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas. Devemos estudar, dar ouvidos àquilo que eu estou a ensinar. Devemos, por exemplo, no nosso caso, nós temos livros como Como Lutar contra o Diabo. A ver, este aqui assim. Temos Guerra Espiritual, temos 7 Passos para Castigar o Diabo. Enfim, temos muitos livros, são manuais, para que você possa estudar e estar preparado, sabendo os segredos de Deus. E assim a sua caminhada vai ser sem magoar os seus pés. Pronto, é assim. Também, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno podem ser como que setas envenenadas com uma doença. Setas envenenadas em que, de repente, há uma grande discussão no emprego e você é despedido. Seta envenenada pode ser que, de repente, apareça uma conta que você nem sabe como é que surgiu, ou você... Enfim, é uma seta envenenada. Quando o crente tem um escudo da fé, que não é uma coisinha fininha, que qualquer setazinha ultrapassa aquilo, mas uma seta grossa, que apara todas as setas do diabo, você faz como os soldados romanos, põe a seta à frente,
o escudo da fé, põe à frente, e o diabo não consegue vencer. É quando, por exemplo, uma pessoa sente que está com um problema de saúde e o médico até diz isto, aquilo, aquilo outro, e você vai morrer, e você isto, e a pessoa diz para ela própria, eu não vou nada nem morrer, eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus, ponto final. Eu vou andar pela fé e não pelas vistas. Posso pedir oração ao apóstolo e a partir já estou curado, quer eu veja ou não veja. É o escudo da fé. Está a ver? Ou a pessoa, por exemplo, por causa do Covid-19, as pessoas foram despedidas, a pessoa ficou sem emprego, e ele, em vez de estar abatido com aquela seta terrível que diz eu vou-te matar, sem dinheiro, sem poder comer, sem poder pagar a renda da casa, vais perder a casa que começaste a comprar, etc. A pessoa levanta o escudo da fé e começa a dizer, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Eu semeio, sou um dizimista, eu honro a Deus com os meus dízimos, por isso o diabo está amarrado, não me pode roubar, por isso Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre mim uma benção tal, dela vai a maior bastante. É o escudo da fé. Ou seja, eu respondo ao ataque, a ver, com fé. Eu respondo com fé. Eu não aceito derrota. Eu não me vergo, eu não aceito derrota. Eu sei quem eu sou em Cristo. A ver? Agora, se a pessoa tem um escudo da fé fraquinho, ela seta uma ou duas, ela para uma ou duas setazinhas, mas depois à terceira, à quarta, já o escudo da fé tem buracos de tantas setas. Por isso é que devemos ouvir regularmente, todos os dias, a palavra de Deus, porque a própria fé se gasta. E depois diz assim, versículo 17, tomai também o capacete da salvação, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Há bocadinho nós vimos que naquela imagem havia um capacete em cima da cabeça. E isso era para proteger também de setas que fossem tentar atingir o crânio, ou pedradas, ou espadachadas, ou seja o que for. E hoje podíamos dizer que o capacete da salvação é não só nós estarmos firmes em Jesus, na nossa salvação, a ver, sabendo que o diabo pode até atacar a nossa mente, a ver, com ideias disto, daquilo, daquilo outro, mas eu não aceito essas ideias. Ele pode tentar trazer ideias erradas, enganosas, para levar por maus caminhos ou por caminhos que não são de Deus, mas eu não aceito isso. Bem, depois diz, também o capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, vou pedir aqui ao time para vir aqui, e já vi preparado com uma música de fazer o intervalo para animar a festa. A espada do Espírito é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós dizemos assim, está escrito Satanás, e lemos um versículo bíblico, estamos literalmente com a espada do Espírito. Estamos a atacar o diabo com uma arma invencível. Uma arma na qual o diabo não tem uma chance sequer. Isto é tão importante que é por isso que, por exemplo, neste livro, Como Lutar contra o Diabo, eu não só ensino isto, você deve ler e estudar para, como diz ali o apóstolo, ter os pés calçados com a preparação do Evangelho. Bem, e aqui assim, entre outras coisas, tem práticas de como lutar contra o diabo. Na área das finanças, da saúde, daqui, mas tem outros livros também tem. Então, o Senhor Jesus, por exemplo, quando foi para a montanha e foi tentado 40 dias pelo deserto, o diabo queria que o Jesus se dobrasse, que fizesse o mesmo que o Adão e a Eva fizeram. E Jesus lutou contra o diabo, não foi à pedrada, não foi chamando nomes, não foi ao murro, foi com a espada do Espírito. Jesus respondia sempre ao diabo, está escrito, Satanás. E depois dizia um versículo bíblico. Quando Jesus apareceu
na ilha de Patmos ao apóstolo João, daí que veio o livro do Apocalipse, ou as Revelações, ele ouviu uma voz tremendíssima, parecia um mar de vozes ao mesmo tempo, uma coisa, e olhou e viu este ser tremendo. Dos olhos saíam raios laser, etc, etc. E ele olhou e na boca, em vez de língua, estava uma espada de 2 gumes. O que é que Jesus quer dizer com esta imagem? Que quando ele fala, é a palavra de Deus, essa palavra tem 2 grandes objetivos. É destruir os inimigos, ou lá está escrito Satanás, ou é trazer direção, conforto, cura divina, libertação aos crentes. Portanto, é muito importante que a gente saiba que estas armas existem e depois devemos estudar estas armas. Nós temos escola bíblica e, sinceramente, eu recomendo que você tire a escola bíblica. Porque eu aqui, todos os dias, ensino tal, na escola bíblica você vai ter outros tipos de ensinos mais profundos que lhe vão dar uma capacidade gigante, vai dar grandes vitórias. Bem, mas, portanto, estamos a falar das armas, ainda não estou a dizer muito sobre como usá-las, mas é porque há muita gente que precisa de ouvir isto, mesmo que já ouviu, tem que ouvir mais. Porque quando nós formos orar, principalmente amanhã nas igrejas, lutar até vencer, nós vamos usar estas armas. E você pode aprender e usar isto também em casa. Então ele diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois diz, outra arma é orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a sorte de orações. Não há só um tipo de oração. E súplicas no Espírito. Então, o próprio orar é uma arma, porque eu posso estar... o que é orar? Orar não é pedinchar. Orar é eu falar com Deus e fazer uma de muitas coisas. Eu posso estar a entregar os meus problemas aos pés de Jesus. Eu tenho um livro que ainda não acabei, que diz os vários tipos de oração. Mas como tem muitos tipos de oração, e não tive tempo para acabar o livro. Mas ainda hoje estava a dar uma revisão e estou-me a lembrar que um dos tipos de oração, que é uma arma, é eu vou a Deus e eu entrego os meus problemas aos pés de Jesus. A gente faz isso muitas vezes na igreja. Quem tem um problema, tal, Deus está a dizer que hoje não é a oração da fé, é entregar os problemas aos pés de Jesus. A pessoa vai à igreja, vai à frente, ao altar, e o pastor, ou o bispo, leva a pessoa a dizer, Senhor, eu entrego os meus problemas aos pés de Jesus. E há pessoas que até dizem, o meu problema é isto, aquilo, aquilo outro, eu entrego tudo isto, deixa aqui, aos pés de Jesus. E então eu digo, bem, agora você vai para casa e não vai buscar os problemas de volta à casa. Nem entra na igreja à meia-noite, de lanterna na mão, a ver onde é que está o problema, vai buscá-lo de volta para levar de volta para casa. O problema já não é seu, agora aquilo está nas mãos de Jesus. Ou seja, a partir daí você para de se preocupar, para de falar dos problemas e louva a Deus que já tem vitória, porque Deus é fiel e Ele sempre resolve os problemas. Isso é uma arma, está a ver? Mas também tem outra arma, que é o orar em línguas. Ultimamente eu também tenho ensinado sobre o que é orar em línguas, na verdade. E vamos pedir aqui pode ser a Josefa, que não se chama Josefa, que se chama Filomena, também não é Filomena, que se chama Filipa, que isso ela é, e que tem um primo que casou, um tio casou, um sobrinho casou, alguém casou, pronto, com tantos anos, e que vai explicar o que é orar em línguas. Orar em línguas é fazer a oração perfeita, porque nós não sabemos fazer a oração perfeita. Então dizemos, Senhor, eu trago à tua presença este assunto, e como eu não sei orar como convém, eu oro em línguas. Porque se nós vamos orar no nosso entendimento... Eu vou ser um bocadinho professor de gramática. O que é uma coisa, para que é que serve é outra, como é que se faz ainda é outra. Então, o que é orar em línguas? O que é? Diz a Sara. A Sara também quer casar, não é? Para o ano. Este ano? Tá bom.
Sara, o que é orar em línguas? É falar uma língua estranha. Que língua é essa? Aprendemos aonde? Aprendemos aqui na igreja. Exatamente, estudamos para aprender. Está tudo nervoso. Sabes o que é? O que é orar em línguas? Nós fazemos a oração perfeita. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, Não, nosso isto espírito... bem, fala eu vou mistérios. explicar porque vocês estão nervosos. Orar em línguas é o nosso espírito fala com Deus. Os ingleses têm uma frase muito engraçada que é assim: speak your mind. Ou seja, fala o que está na tua cabeça. Ou seja, eu posso olhar para si, estar a pensar não sei o quê, e não digo nada. Ou então alguém está a olhar para si e ele deve estar a pensar, esta pessoa é muito boa pessoa, ou então é um grande palerma. Mas ele não diz nada por respeito. Mas você pode falar se quiser. Fala com a sua língua natal, no nosso caso é português. Quando nós falamos em línguas, ou chama-se orar em línguas, é o Espírito aqui dentro que fala usando a nossa boca. Mas não é da minha cabeça. Estou a falar bem? Então, para que é que serve? O que é que acontece? Para que é que serve? Serve para várias coisas. Quando eu oro em línguas, porque é o Espírito Santo que escolhe as palavras, ele sabe o que é que eu preciso, ou o que é que esse assunto precisa, então ele faz a oração perfeita. Por isso nós muitas vezes dizemos, oh Deus, trazemos este assunto diante do teu trono e não sei orar como convém, ora em línguas. Mas também, quando oramos em línguas, nós estamos a ser carregados de energia do céu, da chamada unção de Deus, que carrega o nosso espírito com essa energia, que traz muitas coisas, até saúde. Até traz saúde. Portanto, é uma arma terrível. É uma arma terrível contra o diabo. Mas há mais uma arma. É um tipo de arma que é quando nós louvamos a Deus num espírito de guerra. Ou seja, normalmente a gente canta quando está contente. Aliás, é uma característica de todos os seres, os pássaros, os seres humanos, quando estão contentes começam a cantar. E quando nós vamos à igreja, cantamos para celebrar a Deus, para dizer que Deus é bom, etc. Mas quando nós cantamos e estamos brutalmente tristes, abatidos, tudo está a correr mal, não está nada a correr como deve ser, cantamos na mesma e podemos até estar a chorar, mas cantamos e chama-se um louvor de guerra. Porquê? Porque apetece-me tudo menos cantar hinos de louvor a Deus. Mas eu sei que quando eu louvo a Deus, o Senhor Deus aparece, os anjos aparecem, os demónios não aguentam. Eles não aguentam louvores a Deus. Então é chamada, eu chamo isso uma espécie de bomba atômica. Portanto, tudo isto são armas. E, na verdade, quando você vai à igreja pelas primeiras vezes, principalmente à reunião de sexta-feira, que é amanhã, é uma reunião que nós chamamos de lutar até vencer, você, agora que está a ouvir estas coisas, vai ver que os nossos bispos e pastores usam várias dessas armas ao mesmo tempo. Às vezes usamos quase todas, outras vezes só usamos 2 ou 3, mas usamos, não é uma apenas, usamos várias armas. Então, por que isto é importante de você que está em direto connosco saber? Porque se você tem acesso a armas, mas não sabe que tem acesso, depois não sabe quais são as armas, e depois já sabe quais são as armas, mas não sabe usar as armas, quer dizer, você fica um alvo fácil para o diabo o deitar abaixo. Agora, se você sabe que tem as armas, sabe quais são as armas, e sabe usar e as usa, é muito complicado o diabo vencer. Você é que o vai vencer. Portanto, é muito importante esta matéria. E agora, vamos aqui perguntar à Carolina, que na verdade se chama Filipa, qual é a música que escolheram? O hino da Escola Bíblica. Porquê é que escolheu o hino da Escola Bíblica? O que é que diz? Diga lá o que é que diz a letra. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com Então, a arma do amor não vou falhar, com a unção que Deus me deu vou conquistar, e por aí. vamos lá ouvir.
Muito bem, podem sentar. Eu vou agora, já abri, aliás, a Bíblia Mateus 8, 23, que está aqui no meu livro de lutar, como lutar contra o diabo, e é o capítulo 11, que tem o título assim, o diabo causa tribulações. Pode ser lido assim, o diabo causa tribulações. Aqui esta Ruth sabe que é uma tribulação. Sabe? Anda cá. Os nossos jovens missionários sabem tudo. Ruth chega aqui. Ruth, como é que tu te chamas? Ah, Ruth, ok. Então diz lá o que é uma tribulação. Tribulação é quando alguma coisa de má acontece na nossa vida. Sim. E a culpa é de quem? Às vezes é nossa, outras vezes é do diabo. Ah, muito bem. Pode sentar. Então, o diabo causa tribulações. Tribulação é um problema que surge por causa de nós sermos crentes. E tem um grande objetivo. O diabo, é o autor, quer que a gente desista, quer que a gente fique com a impressão que nós não somos capazes e quer nos matar, ou roubar ou destruir. Então, quando nós conhecemos que é o nosso inimigo, que temos armas, como eu disse há bocadinho, não é? São aquelas que eu mencionei. Sabemos que elas existem, sabemos usá-las, então a gente vence. Então, eu aqui no livro menciono Mateus 8, que eu passo a ler. Mateus 8, 22. Diz assim. Mateus 8... 22 ou... Não, 23. Entrando ele no barco, Jesus, os seus discípulos o seguiram. Então, todos entraram num barco. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, Jesus, porém, estava a dormir. Então, imagine. O mar terrível. Ondas altas, por tudo que é assim, água, por tudo, o barco abanava, e eles a pensar, vamos morrer. Eu estou aqui calmo, mas eles não estavam calmos. E Jesus estava a dormir, e não havia maneira de acordar. Então os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque estamos a perecer, nós vamos morrer. E então ele disse-lhes, por que é que tomeis, homens de pequena fé? Então, Jesus, em vez de ter dito assim, epá, deixa isso comigo, eu sou Jesus, sou aqui, está a ver? Ele acordou e a primeira coisa que fez foi repreender os discípulos. Por que é que vocês estão assim? Vocês têm fé insuficiente. Então já vos ando a ensinar, vocês ainda não acreditam, não sabem, não decidem a fazer. Então, a seguir, o que é que ele fez? Repreendeu os ventos e repreendeu o mar. Ou seja, a seguir Jesus falou ao vento e disse, vento, para! E não é que o vento parou? Depois falou ao mar e disse, mar, aquieta-te! E não é que as ondas grandes pararam e ficou tudo quietinho. E os homens, os discípulos, estavam lá no barco, ficaram absolutamente maravilhados. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que é que Jesus os repreendeu? É porque certamente Jesus já lhes tinha ensinado. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas. A ver? Agora, como eles ainda estavam, enfim, como é que eu ia dizer? Tinham ouvido isto se calhar poucas vezes ou não acreditavam. Tomé também, por mais que Jesus ensinasse, punha aquele ar assim, amém, amém. Mas isto é possível. Então, Jesus diz que vai ressuscitar. Jesus diz, eu vou morrer, mas não se preocupe, ao terceiro dia vou ressuscitar. E ele fazia, amém, amém, glória a Deus. Mas cá na cabeça deles, que conversa é esta?
Isto também não está bom, então desde quando é que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Isto não existe. Mas dizia, amém. Quando Jesus ressuscitou, foi lá à casa e então ele por acaso não estava. Entretanto, Jesus foi-se embora, o Tomé veio e os outros disseram assim, sabes quem é que esteve aqui? Não sei. Foi Jesus. Foi Jesus. Ele morreu, pá. Estou-te a dizer, a gente viu Jesus. Pá, é impossível, ele morreu. Conversa é essa? Só acredito se eu ouvir, e mesmo se eu ouvir, eu não acredito nos olhos, vou ter que ver a mão, não acredito que a mão tem o buraco, tenho que pôr o dedo a ver se o buraco é mesmo buraco. E passado pouco tempo, um dia, ou não sei quanto tempo foi, Jesus apareceu, até entrou pela parede adentro. Você está na sala e de repente vê uma perna entrar, o nariz. E depois era Jesus. Ai, Jesus! E Jesus disse, seu malandro, porque agora me vês é que acreditas, mais bem-aventurado é aquele que acredita sem ver primeiro. E Jesus repreendeu os discípulos, porque ele sempre repreende quem ele ama. E neste caso, quando ele estava a dormir, ele acordou, claro, os outros acordaram, e ele ficou admirado. Porquê que ele ficou admirado? Porquê que ele disse, homens de pequena fé? Porque ele já lhes tinha ensinado, já tinha demonstrado, já tinha feito isso antes. Fala aos ventos, fala ao mar, fala aos demónios, fala à figueira, mas eles sempre acabavam por não acreditar. E, na verdade, há muitos Tomés aqui no mundo hoje. Sempre que a gente prega, há de haver sempre alguém brabim, blá, isto não é para hoje, aquilo não é para hoje, falar em línguas não é para hoje, nunca nada é para hoje. Mas é. Então, a lição a tirar aqui é a seguinte. Primeiro, quando o diabo viu os discípulos e Jesus, o chefe, num barco, todos juntos, ele causou uma tempestade. O objetivo era matar Jesus e os 12, para acabar com o problema do diabo. Então, nada é por acaso. Não é por acaso daquele dia sucedeu que estavam todos por acaso, houve uma tempestade. Não há por acasos. Está a ver? Mas Jesus, ele, como é que ele respondeu? Falou ao vento. Exerceu a autoridade. E você pode fazer mesmo. Está escrito, Satanás. A minha guerra não é contra isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, dobra o teu joelho, sai da minha frente, porque eu já estou curado, eu já tenho vitória, eu já tenho necessidades supridas, já tenho um bom emprego, já tenho negócios prósperos. Seja o caso for, você fala. Está a ver? Você fala. Lembra, acho que foi ontem ou assim, que eu dei o exemplo do David e o Golias. O Golias é um monstro. Tudo indica que ele tinha 5 metros de altura. Era uma bizarra. E ninguém se atrevia a fazer frente a ele. E ele dizia assim, um vozeirão, não é preciso os nossos exércitos lutarem. Dê-me alguém do vosso lado, lute comigo, quem ganhar, ganha a guerra e o outro tem que se submeter. Ninguém queria ir. E o David, que era pequenino, não estava nada habituado a armas, ficou admirado. Os meus irmãos estão cheios de medo, então eles não sabem quem são. Não se esqueceram que temos um Deus, temos pacto com Deus e os outros não têm pacto. E deu uma discussão, os irmãos quase bateram no David. Quem tu pensas que és? Pá? Tu és um moleque, tu és um pequenote, pá. Nem sequer ainda foste para a guerra, o que é que tu sabes? E o rei ouviu aquela discussão. O que é que se passa? Este miúdo está para aqui a trazer confusão. Não, miúdo. O que é que se passa, miúdo? Rei, não te preocupes. Então, se ninguém quer ir, eu não tenho medo, eu vou. Eu também já venci o leão, quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e ele não me roubou ovelha nenhuma. E também quando veio um urso, eu também não fugi. E, portanto, este filho das trevas, está a ver? Este incircunciso, este homem que não tem pacto com Deus, ele não é nada. Porque se Deus é por nós, quem é que ele pensa que pode ser? E o rei disse assim, bem, está bem, então vai tu, está aqui as minhas armas. E pôs a fatiota das armas do rei, e aquilo era tão pesado que o miúdo nem conseguia mexer-se. Eu não quero nada disto, eu vou à minha maneira, sou eu e Deus. E ele, com uma fisga, matou o Golias.
para dizer o quê? Que mesmo quando o Golias depois o ameaçava, quem tu és, pá? Hã? Um pequenote, agora manda-me aí um miúdo. Isto é alguma guerra de brincadeira? Eu vou-te matar, vou-te cortar os bocadinhos, e os pássaros, os bichos te vão comer. E o miúdo, o David, respondeu, falou. Tu vens com armas e espada, mas eu venho com Deus. Aquele que tu não conheces é esse que está comigo, que te vai derrotar. Quem te vai morrer és tu. Ele falou a fé dele, está a ver? Ele falou. A arma de está escrito, falar, a espada do Espírito. Então, quando nós estamos a ver histórias da Bíblia, é uma ocasião espetacular para a gente pensar o que é que está a acontecer nesta história. Que armas é que estão em jogo? Que ataque é que o diabo está a fazer e o propósito do diabo? E como é que esta pessoa perdeu ou venceu? Usou ou não usou as armas? Está a ver? Portanto, é um exercício muito bom. Então, este caso é um caso maravilhoso, mas tem muitos mais. A ver? Outro caso foi em Mateus 14, quando Jesus disse assim, Mateus 14, há bocadinho era o 8, agora é o 14, 22. Eu vou ler direto aqui, que está aqui transcrito a Bíblia. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, porque ele ia orar. Jesus foi orar e disse, olha, vocês no barco vão para o lado lá, deste lago, e eu já vou ter com vocês. E eles foram em obediência. Quando estavam a meio caminho no lago, em obediência, não esqueça, obediência a Deus, o que é que sucede? Também uma grande tempestade. Eles pensavam, é desta que vamos morrer. Quem é o autor desta tempestade? Só pode ser o diabo. Ah, por acaso? Não há por acaso. E Deus que sabe tudo, Jesus que sabe tudo, sabe a sua vida, o que é que está a passar, foi ter com eles direto por cima das águas. E ao longe, no meio daquele temporal, daquela névoa, daquele vento, daquelas ondas, ao longe parecia que era um fantasma. E na altura eles estavam com medo, porque dizia-se que quando alguém está no mar e vê um fantasma, é um demónio que vai levar para o inferno. Ai, vamos morrer, ai, é Deus! E aquilo tudo abanava em água por todo sítio. E Jesus gritou, não temam, sou eu! Então Pedro deu-lhe aquela coragem evangélica, de repente. E disse, Senhor, és mesmo tu? Sou. Então se és mesmo tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse, está bem. Então ele saiu do barco. Começou a andar por cima das águas. Ele andou por cima das águas. Pedro andou por cima das águas. Mas, a meio caminho, o diabo atacou a mente, campo de batalha, e disse, lá, quem é que tu pensas que és? Hã? Estás a ver que isso é impossível? Tu tens um cancro, tu tens Covid-19, tens isto, aquilo. Não dá! Estás para ir acreditar nessas coisas lá da tua igreja? Isso é conversa fiada. Então ele, o Pedro, tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o problema, a tentar dar ouvidos ao problema, à tempestade, àquela coisa terrível. E então, porque tirou os olhos de Jesus, começou a afundar-se. Por isso é que temos esta música, olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Porquê? Enquanto você olhar para Jesus, que é olhar para versículos bíblicos, olhar para as promessas de Deus, você vai andar por cima das águas. Isto é guerra, está a ver? É guerra. É você estar a dizer, Satanás, eu não ando pelas vistas, eu ando pela fé. Eu não ando pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo, eu ando pelo que Jesus diz. A ver? Está escrito, Satanás, já fui curado pelas pisadas de Jesus, parabam. E quem não sabe muito bem essas coisas, pode vir aqui ao livro, tem aqui no capítulo 14, se não estou em erro, práticas de como está a controle. Está aqui. Portanto, você faz. Ou seja, qual é o objetivo deste estudo, não é? É explicar assim que quem tem Cristo é uma nova criatura. Por fora,
é a mesma pessoa, é o mesmo corpo, carcaça. Por dentro é diferente. A ver, você vê um carro. E hoje pode lá estar uma pessoa magrinha, baixinha. Daqui a meia hora ele sai de lá e entra outra gorda alta. O carro é o mesmo, a aparência exterior, mas o condutor é que é diferente. Quando você entrega a vida a Jesus, sai o espírito errado e entra o Espírito de Deus. E você fica adotado filho de Deus, com direitos, com regalias, com acesso a coisas astronómicas. Se você estudar e aprender isto, você vai vencer. Tem que estudar, tem que aprender, e depois tem que aprender a lutar. É por isso que estão os livros, é por isso que este programa. Portanto, você vai aprendendo, vai vencendo. Lembrar, os nossos missionários que atendem no call center, não é? E você tem o WhatsApp, dizem que no início do ano passado, quando começou a Covid, as pessoas telefonavam desesperadas. Crentes, descrentes, todo mundo desesperado, que é óbvio. Foi um ataque terrível, de repente, nunca se viu tal coisa. Pronto. Mas, à medida que as pessoas foram ouvindo a palavra todas as noites aqui no Basta Crer, passado alguns tempos, os nossos pastores e missionários que estão no conselho diziam: apóstolo, esta malta já prega para nós e tudo, só telefona para concordarmos, para orarmos juntos, para isto, aquilo, aquilo outro. Isso é pá, fantástico. Esse é o objetivo destes estudos. Você aprenda, você cresça, você fique forte, firme. Ser forte, ser firme. Porque ser forte, ser firme, como é que é? Porque o teu Deus está contigo. Ser forte, ser firme. É assim. Muito bem. E agora vamos ouvir mais uma música. Pode ser esta mesmo. Ser forte, ser firme. Estude. Leia este livro que está aqui assim. Como lutar contra o diabo. E aplique a palavra de Deus. Vamos lá então cantar. Ser forte, ser firme. Ser forte, ser firme, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Muito bem. Quero agora falar só um bocadinho sobre segredos de finanças e dizer que neste mesmo livro, que é este que diz como lutar contra o diabo, há aqui um capítulo em que eu digo, deixa eu ver, que o diabo ataca as finanças. Exato, está aqui assim. O 13, isso. O diabo ataca as nossas finanças. Então, eu dou aqui o meu testemunho, porque são testemunhos de quando eu comecei a estudar estas coisas há muitos anos atrás, quando eu fui à escola bíblica, eu não sabia o que sei hoje. E eu era engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, e depois do 25 de Abril, por Deus, consegui um emprego muito bom, era muito novo, na África do Sul, em Joanesburgo. E porque nós portugueses realmente somos capazes e
as nossas escolas e universidades são muito boas. Eles gostaram muito de mim, então um dia deram-me uma honra, não é, de ser o chefe de uma ponte muito importante, tal. E quando Deus me chamou para, me disse que eu tinha chamada para entrar no ministério, não é? Eu sabia que tenho que ir para a escola bíblica e tive que arranjar um emprego por conta própria. Porque como engenheiro eu não posso dizer, agora tenho que ir à escola bíblica. O engenheiro tem muitas responsabilidades, não tem horas de sair, porque tem um pessoal que está debaixo da sua liderança, seja na área de cálculo, fazer desenhos, ou até das obras em si. Então, foi quando eu fui montar um pequeno negócio por conta própria que eu aprendi muito. Aprendi muito porque eu não podia orar, apóstolo, ora para mim. Eu não era nada, não tinha ninguém, era só eu. E então, como eu estava na escola bíblica, estava a estudar e tinha que pôr em prática e fui vencendo. E à medida que o tempo foi passando, eu ia vendo que, de facto, a palavra de Deus é como matemática, funciona. Então, eu dou aqui 2 ou 3 exemplos meus de como o diabo atacou e como eu venci. Mas, de um modo geral, sem entrar em grandes detalhes, como é que nós podemos vencer o diabo na área financeira? Primeiro é sermos praticantes da lei de semear para colher. É o que Jesus disse. Tudo funciona à semelhança do agricultor. E o nosso dinheiro são sementes. Por isso Jesus dizia, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que tu medirdes, é com essa que Deus te vai medir de volta. Semeares pouco, vais colher pouco. Semeares muito, vais colher muito. Então, tem também a lei dos dízimos. Quando nós honramos a Deus com os dízimos, Deus abre as janelas dos céus. Tenho muitos exemplos de irmãos, homens de negócios, mulheres, empresários, etc., que chegaram à igreja muito mal, as finanças de arrasto, e eu dizia assim, você tem que honrar a Deus com os dízimos. O que é dizer? É 10% daquilo que você recebe ou quer receber. Então, mas aí é que eu vou ao fundo. Então, porque é que veio perguntar-me qual é a solução? Não, eu quero a sua opinião. Eu estou-lhe a dar a opinião de Deus. Se você honrar a Deus, Ele multiplica o dinheiro que puser na mão. Se você não puser nada, Ele não multiplica nada. É a lei de Deus. Bem, então as pessoas foram aprendendo, foram vendo que funciona. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando nós queremos vencer na área financeira, nós temos que aplicar estas leis. E não só isso, mas eu também posso vencer, não é só os ataques, eu posso vencer outra coisa, que é, em vez da pessoa aceitar, pronto, glória a Deus, já tenho a minha vida financeira estável e vamos no abano ao barco, a coisa está pronto, está assim boa e tal. Não, Deus não quer que tu sejas, que fiques sempre na mesma. Deus é um Deus de prosperidade, Deus quer que tu melhores na tua vida. Então, como é que eu posso fazer apóstolo? É aumentando as tuas sementes. Quanto mais tu semeares, mais Deus te vai dar. Agora, não podes olhar para o teu patrão ou o teu salário como a tua fonte. E também tens que aprender um segredo que é, Deus não precisa de pôr dinheiro na tua conta. Deus pode escolher de propósito não pôr dinheiro na tua conta e dar-te coisas sem passar pela tua conta bancária. Que é para tu aprenderes que não és tu que diz a Ele que, Deus, põe aqui dinheiro porque tal. Não. Enfim, muitas coisas que Deus nos quer ensinar. Então, como é que você pode vencer na área financeira problemas e até pode crescer financeiramente? É usando as leis de semear para colher. Por exemplo, uma pessoa quer, um homem de negócio, um irmão em Cristo, quer uma mobília, mas o dinheiro dele não chega para comprar mobília, não tem problema nenhum. Ele usa a lei de Deus, ele semeia um X para aquele projeto, com fé em como Deus vai multiplicar e vai dar de volta aquilo que ele quer ter. E funciona, porque é como o agricultor. Ele quer ter uma colheita maior, semeia extra. E, portanto, é assim que nós vencemos. Se o diabo atacar, também é assim que a gente faz. Temos casos e casos e casos, não só na Bíblia, mas na vida, não é? Do dia a dia, de pessoas que dão testemunho que entraram em cumprimento, não tinham dinheiro para pagar a renda,
perderam o emprego e sei lá que mais, mas eles não pararam de semear naquilo que chamamos em tempo de fome. Porque, mesmo em tempo de fome, a lei de Deus funciona. A ver? Quando o diabo ataca, é só para ver se a gente acredita ou não acredita. E muita gente, durante o Covid, quando perdeu o emprego, pôs em prática isto e venceu. E você também vai vencer. Então, como é que vamos fazer agora? Você vai ver uma placa para que você possa agora mesmo pôr em prática a lei de semear para colher. Enquanto isso, o time vai cantar um hino de fé. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia. Mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor. Tenha a sua mão sobre mim e deixe eu orar por si. Senhor Jesus, graças te dou. Tu és fiel, tu és nosso amigo, estás connosco todos os dias da nossa vida. Eu sei que tu zelas pela tua palavra para fazer cumprir. E por isso, estás a abençoar não só a igreja, mas todos aqueles que estão a participar deste programa. Estão a honrar-te com os seus dízimos e suas ofertas. E para ti, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Agora, nesta rubrica, é hora de eu orar por você que escreveu, telefonou, que está em aflição. E deixe-lhe dizer que Deus é bom. Deus é seu amigo. Não é por acaso que você está aqui em direto. E eu estava aqui a ler os pedidos e os assuntos. E há um ou outro que eu quero mencionar para até ensinar a toda a gente o que é que se passa. Uma senhora diz que não dorme à noite ou muito pouco e sente a barriga a inchar. Parece que entra ar nos intestinos e fica enorme. Isso é um sinal de operação de demónios. Demónios fazem isso. E, portanto, o que eu aconselho, no seu caso, é você telefonar ao SOS e pedir para que lhe deem um contacto, aliás, que contactem você, seja um bispo ou um pastor, mais perto de si, para acompanhar você até você ficar 100% curada. Há castas de demónios só saem se fizermos certas coisas, de modo que é isso. Outras pessoas as senhoras estão grávidas e que estão com medo por causa de certos assuntos que não vou dizer. Há pessoas que têm uma mãe gravemente doente em situação crítica. Há pessoas com problemas nos pulmões. Há pessoas que têm
assuntos gravíssimos no tribunal e há pessoas que não conseguem emprego, etc. Mas sabe uma coisa? Você ouviu a palavra de Deus. Seu coração está com fé. Quando eu for orar, você vai dizer a Deus, ó Senhor, eu recebo agora a minha cura, a minha libertação, a resposta ao meu pedido. Isto é a oração da fé. E depois você só tem que acreditar que Deus ouviu. E que Deus põe a unção, o poder no seu corpo, nessa sua situação. E tem que saber que a resposta nem sempre é instantânea. Porque o próprio Jesus, quando operava, nem sempre era instantâneo, porque tudo funciona à base de sementes. Semente é semeada, depois está o tempo de crescer e dar fruto. Então agora é a hora. Você estender o seu braço sobre mim e fazer a oração da fé. E dizer assim, Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nada é impossível para Ti. Eu faço agora a oração da fé. E eu oro e recebo agora a minha cura. Recebo agora a minha libertação. Recebo agora a resposta ao meu pedido, no nome de Jesus. Estou a ver que há mais pedidos. Eu também vou orar e peço a toda a gente que está em direto comigo, que estenda o seu braço sobre mim. Oremos em línguas, agora mesmo. Senhor, eu oro em línguas por todas essas pessoas que têm problemas do sangue, problemas de respirar, problemas dos ossos. Sabem outros que estão debaixo de bruxaria. Eu quebro o poder desses demónios todos em nome de Jesus. E digo que todas essas pessoas estão curadas. Amém, amém. E agora você vai cantar este hino que diz, Jesus, eu creio. Aleluia. Vamos lá então. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Só para terminar, quero convidar a todos que dizem, eu quero entregar a vida a Jesus. Eu quero ter certeza da minha salvação. É a coisa mais preciosa que pode alguém ter. Então baixe a sua cabeça e diga assim, Senhor Jesus, eu acredito, Tu morreste lá na cruz para me salvar. Derramaste Teu sangue para me perdoar. Eu te peço perdão, eu admito, também falhei. E eu recebo-te, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Ajuda-me, Jesus. Guia a minha vida. Amém e amém. E pronto, eu me despeço. Amanhã estamos aqui. Amanhã a igreja, lutar até vencer, a vários horários, mas à noite eu estou aqui também. Tchau, tchau. Cantemos mais um bocadinho. Jesus, eu